Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 22. Quinto cativeiro, Filisteus, tipifica o nosso eu, parte 2. O nazireado, consagrado ao Senhor. Sansão era nazireu. A palavra nazireu significa consagrado. De acordo com o livro de Números 6, do 1 ao 7, 3 coisas eram proibidas ao nazireu. 1. Comer e ou beber qualquer produto procedente da uva. 2. Cortar os cabelos. 3. Tocar em cadáveres. Cada uma dessas proibições aponta para realidades espirituais em nossas vidas. Um nazireu não podia tomar vinho. Na palavra de Deus, o vinho simboliza a alegria e o prazer. Jesus realizou o primeiro milagre transformando água em vinho para mostrar que o propósito principal de sua obra seria o de transformar a vida natural do homem, tal como a água, inodora e insípida numa vida plena e abundante. O apóstolo Paulo compara o enchimento do Espírito Santo com a embriaguez com vinho, Efésios 5:18. Esta é a razão por que um nazireu não bebia vinho, para mostrar que o seu maior prazer e deleite eram a pessoa do Senhor. Um nazireu renunciava a todo o prazer e deleite carnais, a fim de consagrar-se inteiramente ao Senhor. Do mesmo modo, a nossa consagração perde o sentido se não estiver baseada no amor ao Senhor e no prazer de andar em sua presença. Sem essa motivação torna-se simplesmente um ato religioso ou legalista. Um nazireu não podia cortar o cabelo. O cabelo do nazireu era um sinal notório de sua chamada. O apóstolo Paulo, discorrendo sobre o uso do cabelo comprido, esclareceu: para o homem é vergonhoso ter o cabelo comprido, mas, para a mulher é um sinal de submissão. 1 Coríntios 11, 10 e 14. A consagração expressa a nossa submissão e o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre nós. O cabelo comprido do nazireu era o sinal mais evidente de sua consagração, porque expressava sua submissão e obediência. A nossa consagração ao Senhor sempre envolverá a disposição para sofrermos afrontas e zombarias e nos submetermos completamente e integralmente a tudo o que diz respeito ao nosso grande Deus. A um nazireu era expressamente e certamente proibido tocar em cadáver algum. Ser consagrado ao Senhor é mais que rejeitar o pecado ou a carne. Ser consagrado ao Senhor é rejeitar tudo o que estiver impregnado pela morte. No mundo espiritual, temos, pelo menos, 3 inimigos e cada um deles opõe-se a uma pessoa da divindade. O diabo se opõe a Cristo, Mateus 4 do 1 ao 10, a carne faz guerra contra o espírito, Gálatas 5:17, e o mundo se opõe ao Pai, 1 João 2 do 15 ao 17. O mundo e tudo o que nele há é morte diante de Deus, afinal a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. Para vencer o diabo, basta repreendê-lo e resistir-lhe pela fé. Para vencer o pecado basta confessá-lo e crer no poder do sangue do Cordeiro. A morte, no entanto, só pode ser vencida através de uma íntima e plena comunhão com o Pai e seu infinito amor. Do mesmo modo, tal qual Sansão, nós também somos nazireus consagrados ao Senhor. E por causa dessa consagração, precisamos rejeitar o vinho da alegria e do prazer carnais e exibir o selo da submissão ao Senhor. O autor de Juízes diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e passou a incitá-lo conforme o relato contido em Juízes 13, 25. Há muitos irmãos que não são cheios do Espírito simplesmente porque não têm um coração consagrado a Deus. Logo, a consagração é uma das condições para sermos usados por Deus. Não me refiro àquela consagração religiosa ou legalista, mas àquela que vem de um coração que deseja a presença de Deus. A verdadeira consagração traz a unção, e a unção, por sua vez, manifesta o poder. Essas 3 coisas são visíveis na vida de Sansão. O inimigo, e seus estratagemas. O inimigo quer de todas as formas e meios quebrar nossa consagração. A fonte da nossa força espiritual é a unção do Espírito. E o inimigo sabe que sem a unção não temos poder, por isso, ele procura seduzir-nos com o intuito de quebrar a nossa consagração espiritual, e isto é muito sério. Foi o que aconteceu com Sansão.
De acordo com Juízes 14:5, Sansão gostava de passear entre as vinhas. Embora soubesse que, como nazireu, não lhe era permitido comer uvas, ele sempre dava um jeito de passar perto dos parreirais. Esta atitude é tão parecida com a nossa maneira de agir que, por um instante, julgamos que somos nós e não ele que estamos vivendo esses fatos. Na verdade, nós também, apesar de não podermos comer as uvas do parreiral do mundo, apreciamos bastante o cheiro delas. É como se Deus nos tivesse proibido de comer pizzas. Em obediência ao Senhor deixamos de comê-las. No entanto, encontramos um jeito de passar perto de uma pizzaria só para sentirmos o cheiro de pizza e observar as pessoas comendo. Quem brinca com fogo uma hora se queima, diz o provérbio popular. O diabo é tão astuto que não nos conduz diretamente ao pecado. Primeiro, ele nos convence de que não há nada de errado em passear entre os parreirais e sentir o cheiro das uvas. Não precisa comer, apenas faça dali seu local de caminhada, diz ele, com ar inocente. Muitos irmãos não vivem no pecado ou no mundo, mas na fronteira entre ambos. Certo dia, depois de fazer a caminhada habitual entre as vinhas, Sansão matou um leão, Juízes 14:8 e 9. Dias depois, ao passar pelo local, percebeu que dentro do cadáver do leão havia uma colmeia com bastante mel. Veja aqui como o diabo é astuto e sutil. A um nazireu era proibido tocar em cadáveres. E o que ele fez? Colocou mel no cadáver. Sansão não tocou no cadáver do leão, mas chegou muito perto. Atenção, o inimigo pode estar colocando mel nas coisas do mundo para tentar-lhe, atrair-lhe e roubar-lhe a consagração. Cuidado com o mel, que é sujeito à fermentação, escondido ou exposto, no interior de cadáveres. A consagração quebrada. A tática do diabo para seduzir Sansão entre as vinhas não obteve êxito. Da mesma forma, a artimanha para fazê-lo tocar no cadáver do leão também não surtiu o efeito desejado. Por último, o inimigo usou uma mulher para induzi-lo a cortar os cabelos. E quando, enfim, os cabelos de Sansão foram cortados, ele perdeu todas as forças e foi entregue por Dalila aos filisteus. Levado para o cárcere, furaram-lhe os olhos e obrigaram-no a rodar um moinho, que é uma figura da falta de visão e escravidão. Brincou com o eu, propondo enigmas. Verdadeiramente Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. As consequências imediatas da consagração quebrada são estas: perdemos o poder para vencer o pecado e subjugar o inimigo. Perdemos a liberdade conquistada em Cristo. Por causa do pecado, muitos que outrora foram libertos vivem agora, em certo sentido, debaixo das cadeias do diabo. Perdemos a visão, o discernimento, o entendimento e a sensibilidade espiritual. Perdemos a direção espiritual. Por causa das cadeias espirituais que nos prendem, passamos a andar em círculos, e em muitas das vezes, nem nos damos conta disto. A consagração é sempre seguida pela unção. E todas as vezes que o óleo desce sobre nós, a luz de Deus ilumina o nosso interior, e, dessa forma, sabemos para onde ir e como chegar lá. Quando não há consagração, gastamos muita energia e produzimos quase nada em virtude das cadeias espirituais que nos subjugam. Mas, se a unção estiver sobre nós, vemos o que os outros não veem, fazemos o que outros não fazem, avançamos enquanto outros desistem. Infelizmente, entre os filhos de Deus, existem muitos, cujos corações não são consagrados a Deus e, consequentemente, vivem uma vida de fracassos e derrotas. Este, porém, não é o final da história de Sansão, nem precisa ser o final de nossa própria história. Em Juízes 16:22, somos informados de que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.